Alô, alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan. Sejam bem-vindos, ilustres espectadores, ao Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, com uma pessoa que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Mas antes, a gente vai dar aqueles recadinhos de sempre, né? Se você já sabe, não custa saber mais uma vez, né? Reafirmar aí o seu saber. E se você não sabe, fica sabendo agora. Estamos no ar todas as quintas-feiras, às 8 da noite, no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e também no canal do YouTube do Ilustre Podcast. E a agenda com os novos episódios, os novos convidados de cada semana, você pode encontrar no @ilustre.podcast, o Instagram do nosso programa. E é isso, sem muitas delongas, né? Estamos rápidos e nada rasteiros, né? A gente vai conversar esse episódio, esta semana, com um cara que gosta de arte, que tem intimidade com a arte e também integra as pessoas por meio da arte. Quem será que vamos conhecer agora, que você vai conhecer melhor? Eu também vou conhecer melhor ele, apesar de conhecê-lo muito bem. Vou conhecer mais um pouquinho. Vamos conversar com o Danilo de Angeli. Palmas. Opa! Olá, Érico. Olá, Danilo. Seja bem-vindo, Danilo. Já a pergunta que não quer calar, né? Como é que se pronuncia o seu sobrenome? É De Angeli ou De Angeli? Se tiver errado, já peço desculpa. Não, sem problema. Mas... Seja bem-vindo. Oh, muito obrigado. É De Angeli. Muito obrigado pela distinção da sua audiência, né? Você que está aí do outro lado. Bom, eu trabalho com arte, né? Como professor de arte, pintura, desenho, modelagem, arte digital. Você viu que eu não abri o jogo, né? Sim. Deixa para o convidado se explicar no bom sentido, né? E como arte terapeuta, né? Então eu atuo com essas duas frentes no estúdio. E tem um caminho de produção também, né? Que nós vamos falar de tudo um pouco aqui, né? Uhum. Não é tempo suficiente, mas vamos dar uma palhinha. Sim, vamos lá. O nosso podcast nunca é encerrar o assunto, né? É começar o assunto, né? Legal. Então, eu já queria começar dessa questão de integrar as pessoas pela arte. Como é que você começou o caminho da arte na sua vida, com você? Como que a arte te integrou à vida? Como é que é? Quando eu comecei com a arte, assim, a sua geração lá, não, apesar de a gente ser da mesma geração... chamando de velho. Não. Apesar de a gente ser da mesma geração, né? Acho bom você nivelar a gente. A sua geração artística é um pouco anterior à minha, né? A sua, do seu irmão, de outras pessoas. Eu fui muito impulsionado, na época, pelos animes que estavam chegando no Brasil na ocasião, né? Você já é da geração influenciada pelos animes, muito né? influenciado. Animes e mangás, né? Uhum. Que são coisas diferentes. Sim. Há seres humanos no planeta Terra que não diferenciam, né? Sim. O anime do mangá. O mangá é a versão impressa, né? O conteúdo impresso. O anime é a animação. Então, do Japão. Exatamente, no mercado japonês. E daí, eu também vinha de uma tentativa de ser jogador profissional de xadrez. Na época, isso não deu muito certo. Por e que era não? muito competitivo, porque não havia internet. Como hoje você vê, por exemplo, eu não jogo mais xadrez assim nessa aspiração, né? Mas eu gosto de xadrez até hoje. Virou hobby, né? É um hobby que eu jogo desde os 6 anos de idade, então não tem como fazer em 40 anos. Não tem como se livrar disso. Não é. E aí era um ambiente muito competitivo, né? Não era nada digital, você tinha que se deslocar, não tinha condição, não tinha tempo, não tinha recurso para isso. Então foi uma época que foi legal, mas foi breve. E daí eu decidi por uma coisa que eu conseguiria fazer na minha casa, com pouco recurso. Então, assim, desenhar, na época, você também é a prova viva disso, né? Que se solucionou. Ainda viva, né? Se reinventou, não, mas no trajeto lá de trás, eu digo. Sim. Eu vi os seus trabalhos já naquela época e você se reinventou de tantas Isso maneiras. nos anos 1990. Né? Isso. Para quem não sabe, sim, né? Na primeira parte dos anos 90, segunda parte dos anos 90, com um papel e lápis e uma caneta, de repente você poderia, né? Produzir um material na sua casa. Dependia de onde a sua imaginação quisesse chegar e de quanto de esmero você queria aplicar no acabamento daquilo. E sem sair de casa. Sem sair de casa. Você viaja o mundo, mas não sai de casa. Sim, até parece que a gente está falando da internet, mas não é não. É o papel, a folha em branco, o fascínio da folha em branco, né? Exatamente. Que é a ser preenchida.
Então, eu acho que esse aí foi um trajeto que me levou, me fez embarcar nessa jornada. Depois eu fui atrás de tentar ir para uma escola, né? Então, aí eu vim conhecer, inclusive a gente estava falando, vim conhecer aqui na época o pessoal do Magno, mas... Magno Arte, que era uma Magno escola, Arte, que agora estúdio de desenho, né? Apesar de serem meus concorrentes, mas não vejo isso, assim como outros espaços da cidade, mas não vejo isso como nenhum problema de divulgar. Que nos anos 1990, né? Aqui estamos em Piracicaba, onde a gente grava o podcast, né? Onde a gente mora, né? E ainda não tinha essa cultura pop de hoje em dia, que não existiam escolas, pelo menos em grande quantidade no país mesmo, né? De que ensinasse especificamente quadrinhos, né? Ou cartoon, ou ilustração. Aqui é uma cidade ainda que tem muitos artistas plásticos, né? Sim. Então a gente tinha que, em outras épocas, tinha que passar por esse ensino formal, que nem sempre o aluno se identificava com aquela linguagem e tal, né? E até tinha vamos dizer assim, bons professores de desenho nesse meio, né? Sim, sim. Você sabe disso. Sim. Grandes nomes, mas que não correspondiam à nossa expectativa, né? E ao nosso timing, né, cara? A produção, por exemplo, apesar de eu não ser nenhum mangaka, nenhum cartunista puro sangue, eu me considero um cartunista. Tá. É lógico que eu não tenho essa dinâmica, por exemplo, que você e seu irmão têm pro cartoon. Vocês incorporaram isso de uma forma muito marcante, né? O clean e o máximo de expressividade no traço. Uma característica suas, né? O meu já é lento, de digestão mais lenta. Mas também tem uma burilação maior, né? A linguagem é outra, mas a burilação é maior. O nível de detalhamento também. A gente consegue fazer, mas a linguagem é outra, a expectativa é outra, os veículos são outros, né? Mas, cara, por exemplo, hoje em dia eu penso muito em desenho animado. Eu sei que você também já tem experiências com isso. Tem experiência. Mas assim, o desenho animado, na minha opinião, ele é essencialmente feito por um cartunista puro sangue. A impressão que eu tenho, não estou querendo ser preconceituoso com outros estilos. Por exemplo, acho que até pela síntese que você está falando. Eu vejo o anime como uma coisa muito promissora, mas não para mim, por exemplo. Talvez para boa parte dos meus alunos, sim. E hoje eles animam algumas coisas nesse formato, né? Sim. Nessa estética. Mas para mim a animação no Brasil que tem condições de romper bolhas, ela está ligada ao cartoon puro sangue. E a velocidade que vocês conseguem dar isso, essa é crucial na animação, né? A velocidade de produção, de sacar, produzir aqui, criar os quadros chaves, espalhar tudo. Né? Mas é interessante que você tem a formação do desenho japonês, mas a sua pegada é de cartoon, né? E já vamos começar a mostrar os trabalhos aqui. Eu optei agora... Em geral, a gente faz uma conversa com os convidados antes sobre o material, né? Sim. Só que agora eu vou me arriscar a fazer uma coisa diferente. Opa! Eu não pedi para você falar dos trabalhos com antecedência. Eu escolhi alguns, claro que eu já conheço seu trabalho há muito tempo, né? Mas as coisas, as características específicas de cada trabalho, a gente vai falar aqui a queima-roupa aqui. Sim, vamos lá. Então, vai lá, Danilo. Primeiro slide aqui do seu xará, né? Do Danilo... de Angeli. Essa dupla aí. Esse aqui faz parte de um projeto seu maior, né? Sim. Então conta desses dois personagens aí do projeto, assim. Então, esses dois personagens em si, eu tenho um carinho especial por eles, porque eles não são protagonistas diretos, eles estão numa esfera secundária do meu núcleo de personagens. Mas, assim, então eu escolhi personagens secundários. Não secundários. Eles secundários, mal dizer, eles não vão estar em todas as cenas do projeto, né? Os coadjuvantes. Mas eles são mestres importantes nesse universo. Então, assim, a Agatha investiga pão e o Dalion pão que soba. Esses nomes, quando eu invento esses nomes, eu estou pensando no que eles fazem da vida deles. Então, por exemplo, a Agatha é uma menção à Agatha Christie. Investigar pão, assim, ela é uma cozinheira e uma astuta investigadora. Então, assim, só que nesse universo... Trocadilhos, hein? Nesse universo, a culinária desse universo é uma coisa muito importante. Né? Ela tem vários caminhos, né? E o caminho dela é curativo. Então, a culinária dela é curativa. Ela consegue restaurar a saúde das pessoas com o que ela cozinha. Enquanto o Dalion... ele também é um cozinheiro nato, né? Mas a menção é aqueles robozões japoneses, né? Sim. Ippon porque ele é um lutador, né?
yakisoba por causa do yakisoba. Ah, então, agora assim, entendi. Parece um negócio meio russo isso. Eles foram alunos da mesma mestra, que hoje nesse universo ela é dada como louca, só que a culinária dela é temporal, então ela consegue voltar pequenas frações de tempo a adentrar, e consideram ela louca por isso, por causa das visões que ela tem. Então eles dois começaram a namorar quando eles eram alunos dela nesse universo. Fato é que eles vão ter uma carga difícil de carregar nesse momento, que uma das personagens mais desastradas do universo, que é filha de um rei desse mundo, ela é afilhada deles por conta da avó, que foi mestra deles. E eles vão ter que dar conta de ajudar essa menina a vir para o mundo adulto. Olha. Então, fica todo aquele ambiente de confusão, do inusitado, do intuitivo, fica por conta deles resolverem com ela. Olha, é um mega verso, hein? O nome da personagem é Iana Garfoneta. Então, assim, ela é astrônoma e cozinheira. Então, assim, vem da família da avó dela, só que ela ainda não sabe que tem determinadas perícias que a avó tem. Então, esses personagens, eles são de duas culturas que não são a minha original, né? Japonesa e afro, né? Mas são duas culturas que eu tenho muito apreço, assim, que eu acho muito bonitas nas diferenças. Porque, assim, você tem uma identificação forte aí com essas culturas, né? E assim, essa coisa do formato do olho, do formato do nariz, né? Eles já são mais maduros, os dois já têm cabelo branco. Então, assim, são mentores, né? São coleções de pessoas que eu convivi, de pessoas que eu atendi, ou de pessoas, por exemplo, de uma senhora que é vizinha minha. Olha isso. Isso aí eu nunca mencionei diretamente, mas tem uma vizinha de casa que a gente sempre viveu junto. É uma família negra, de um amigo meu, inclusive. E a mãe dele é uma pessoa que me inspirou muito nesse processo da Agatha Investigapom. Você vê como que é, né? Eu tenho um ex-aluno que é bem mais velho que eu, que é descendente de japonês, que me inspirou a esse personagem. Então, os arquétipos dos meus personagens eu colhi de pessoas ao meu redor. É legal, né? Porque quando a gente começa, a gente tenta inventar a roda, né? Depois, com o tempo, a experiência, né, a gente percebe que está tudo em volta da gente. Você só precisa colher. É só um catadão de características aí. Eu falei esses dias atrás para um aluno, falei, olha, o nosso redor é uma primavera de ideias. E você tem que colher essa beleza toda, né? Aí você tem que ter a percepção, né? Você desenvolve a percepção para perceber. Percepção para perceber é redundante, né? Sim. Você começa a sentir o que está à sua volta, você começa a captar melhor, né? Sim. E o importante é captar isso na própria primavera, no frescor das ideias, né? Não deixar para o verão, não deixar para o outono, porque daí aquilo já não terá mais o mesmo frescor. Então, as folhas caem, né? As folhas caem. E eu acho que o artista ele tem o faro para esse tipo de coisa. Né? Se ele se entrega para a tarefa, ele colhe. Né? As pessoas, os programas de beleza delas, partes estéticas delas são muito específicas, né? Nisso a gente tem que reconhecer as diferenças, mas o teor, a densidade daquilo é importante também, né? Que bom que a gente incorpora isso tudo no nosso trabalho, né? O megaverso, na verdade, é tudo isso aqui, né? E esses personagens, eu fiz essa leitura deles em 2020, mas eles são bem anteriores, né? Já são 2016, 2017. Isso aqui, você tem aventuras dele ou ficou no projeto por enquanto? Então, eu lancei só um quadrinho até hoje deles, né? Que é aquele aquele quadrinho, exatamente. Que foi lançado na Feira de Quadrinhos, durante um dos salões de humor de Piracicaba, acho que uns 3 anos, né? No FIC, eu lancei na Comic Con em 2017. Você lembra desse momento? Sim, está disponível ainda? Está disponível. Só que agora eu percebo que eu não vou mais produzir a nível gráfico. A gente, inclusive, estava conversando sobre isso agora há pouco. Vamos chegar nisso, né? Vamos chegar nisso. E no seu Instagram a gente acha esse quadrinho ainda? Dá para pedir? Dá para pedir. Mas, por exemplo, hoje eu tenho um Instagram muito focado nas minhas ideias criativas, que é o Espalhafuso. Sim. Né? Espalhafuso que é esse projeto. Né? Que é esse projeto. Sim. Né? Então, hoje toda a minha parte criativa eu canalizo para ele. Porque o Danilo Professor está no Berta Studio, né? Sim. Eu fico lá, eu estou ali. Quando eu estou ali, sou o Danilo Professor. Quando agora eu desligo dessa chave. Aí eu tô... Falando de lá. Sim, de lá, mas
do espalhafuso, que é o meu projeto principal, assim, é onde as minhas ideias convergem. O trabalho tem muitas extensões, né, Danilo? A gente está trabalhando para públicos diferentes, com objetivos diferentes, mas tudo vem da arte, né? Sim. Vamos para o próximo, Danilo? Engraçado, o outro Danilo. Quando fala Danilo, tem que lembrar. Tem um outro Danilo aqui. Esse aqui foi... eu gostei muito de você mostrar as fases de um desenho. Explica aí rapidinho pra gente o processo criativo aí do model sheet de um personagem, que eu imagino que seja. Então, esse desenho é um desenho que eu fiz, né, de 2016, 2017 para cá. Eu parei de desenhar usando uma mesa digitalizadora e um computador. Né? Eu passei de desenhar só no iPad, só papel e iPad. Né? Você fez o inverso. Fiz o inverso. Olha isso. Hoje eu só desenho. Você só abandona papel e lápis, caneta e tudo mais. E vai para tablet. Né? Hoje eu trabalho meio a meio papel e tablet, mas não trabalho mais computador. Quais as diferenças que você vê nos dois tipos de... É que assim, o papel está na sua mão, o tablet você ligou, ele está funcionando, não tem tempo de carregamento. Então assim, são duas ferramentas muito rápidas. Eu ando com o caderninho. Papel não brilha a tela, né? Não, exato. E outro, o papel tem a sua textura, a sua graça. Isso aqui eu fiz tudo no iPad, né? Inclusive o esboço. Tá. Mas esse aplicativo, né, o Concepts App, é um aplicativo de vetor. Então, assim, ele te permite... A paleta de cores, eu uso só 258 cores no meu trabalho. Não, porque... Apenas. O Procreate tem 32 milhões de cores, mas eu uso só 258. Que são a paleta Copic, que é uma paleta que eu tenho muito gosto por ela, né? Copic é aquelas canetões, né? Isso. Que, infelizmente, eu acho que estão até saindo do Brasil, mas eu tenho uma carga delas, então... eu tenho 40 peças dela. Tem umas cores muito vivas, né? Sim. E é fácil, das canetas, você tem uns resultados legais e com uma facilidade, né? E na impressão fica vibrante, fica muito bonito. Para capa de caderno, para adesivo. Muito pixel, né? É muito a cor da tela, né? Do computador, do celular, né? Sim. E assim, eu gosto muito dessa coisa dinâmica do movimento no desenho, né? De contar uma história com um movimento. Isso é derivação do Walt Stanfield. Quando eu fiz um curso com o Hiro Kawahara lá em São Paulo, eu na verdade não consegui terminar o curso com ele, porque eu achei um pouco estático o curso. Mas ele deixou uma dica ali naquela época, que é o Walt Stanfield, né, dando vida a desenhos, são 2 volumes, que eu consegui achar esses livros depois de muito tempo. E esses livros, cara, assim, eu levei uns 6 meses para achar, e eu procurava todo dia. Olha. E quando eu achei e consegui eles, eu devorei esses livros de uma forma que eles forjaram o Danilo que existe hoje. Daquilo que existia para o que existia. Você estava procurando todo dia, né? Você estava ansioso mesmo. Aquele último mestre que forjaria a arma com que eu me tornaria também um cartunista, que eu me respeitasse como cartunista. É importante isso também. Porque assim, você pode ser um bom professor de artes, você pode ser um bom desenhista, um ótimo desenhista, mas se sentir um bom cartunista, um bom mangaka, é uma coisa que dá uma satisfação imensa. Você sabe do que eu estou falando, né? Independente se o meu desenho comparado ao outro, independente do outro, né? Acho que eu não me sinto menor pelo outro. Você se sente dono de um discurso próprio, né? Do seu próprio trabalho. Você se sente suficiente, né? Exatamente. E esse caso é o que eu sinto aqui. Eu posso programar várias canetas de várias espessuras, né? E trabalhar à vontade. Posso reduzir o tremor da minha mão aqui. Né? Eu tremo muito, então assim, só tenho... Por que você treme? Porque eu sou uma pessoa... Ansiedade? Não, você é muito louco? Eu vibro muito para trabalhar, eu quero fazer aquilo acontecer. Então assim, eu sou muito... Você não é uma pessoa estática. Para trabalhar, assim, para desenhar, eu sou frenético. Para planejar a história, eu gosto de esquecer do mundo. Entro numa coisa meio musical assim e mergulho. Mas na hora de desenhar, eu gosto de fazer acontecer. A gente nota pela sua oratória, né? Pelo jeito que você se expressa. É um entusiasmo, é muito legal, né? Eu imagino quanto seus alunos devem ficar contagiados, assim, no bom sentido, né? Sim. Vamos pro próximo? O outro Danilo? Esse aí esse já é uma faceta um pouquinho diferente. Já cerâmica. Mostra um gosto por esses bichos. Esse é um dos personagens também. Você se aventura pela escultura aí, né? Então, a modelagem, essa é uma cerâmica. É modelagem que fala, né? Mas eu deixei de usar argila. A última peça de argila minha, por sinal, está lá atrás.
É um cavalo, parece um Godzilla. As crianças chamam de Godzilla no estúdio, mas é um cavalo marinho. Você devia ter mandado para mim a imagem. Eu terminei a última peça de argila em 2004. Eu fiz com o Cássio ainda. Essa peça eu fiz... Cássio Padovani. Vamos localizar, senão vira papo de compadre aqui. O Cássio Padovani é um arte-terapeuta, né? Historiador de arte. Historiador da arte. Amigo nosso há décadas e décadas. Desde que nós tínhamos cabelo, né? Sim, nossa. Foi meu professor de arte por muito tempo. Foi de meu história também. da arte, né? A gente conviveu junto, inclusive, nisso. Então, mas essa peça específica, isso é cerâmica fria. Eu fiz uma armação de papel alumínio, arame, fita crepe. Depois revesti com cerâmica, lixei um pouco e pintei com tinta acrílica. E é um material que na minha mão, nossa, eu gostei muito desse material. E hoje a gente produz muita coisa no estúdio com isso. As crianças produzem muita coisa. E muita coisa bonita, sabe? Vendem trabalhinhos, dão trabalhos de presente. Que legal. Hoje tem verdadeiras celebridades surgindo no estúdio, mirins, por causa dessa técnica. Que legal. Vamos pro próximo, Danilo? Opa. Aí, o legal é que esse aqui, você mostra um processo, né? Como o outro lá da sua personagem, né? Sim. Então, esse foi para feira de quadrinhos. Que data que foi? Você lembra o ano? Nossa, acho que foi 2018, 2019. Foi 2018 ou 2019. Na feira que a gente se referiu. O Kevin da Guilda organizou, né? A gente da Guilda Colecionáveis. Eu lembro, né? Da Guilda Colecionáveis. Vamos localizar esses caras. Tô com um jogo dele emprestado, não devolvi ainda. Mas, que ninguém nos ouça, viu, Kevin? Então, mas conta desse trabalho aí. Esse trabalho, o Kevin na época falou comigo, né? O Kevin e o Erasmo Espadoto, ele estava... Chargista de Piracicaba. Naquela ocasião ele estava ali. Aqui eu faço o papel da Wikipedia informal, tá? Sim. Naquela ocasião eles estavam ali cuidando da parte do Salão do Humor, né? O Erasmo era diretor do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, né? Sim. Há uns 4 anos. Né? E o Kevin desenvolveu uma parceria lá, acho que com a RA, né? Ele que organizou a feira de quadrinhos dentro do Salão de Humor, Sim. né? Sim. E aí eu desenvolvi a arte, mandei para ele, gostou da arte, e falei, então vou valorizar. Inclusive eu fiz nesse aplicativo que a gente acabou de mostrar o outro trabalho. Olha, esses são os personagens, seus personagens específicos? Na verdade, eu só coloquei o Mecha Dragão. A escultura que você mostrou agora, eu só coloquei ele aqui, me perdi. Tá. Porque eu falei, eu não vou confundir com outras coisas. Mas coloquei um gigante, coloquei um... você colocou lá os personagens possíveis aí do universo dos quadrinhos. Pessoas da cidade e os passarinhos ali do porto e o pessoal ali olhando. Um engenho misturado aí com o universo aí da fantasia, né? Sim. Digamos assim. Uhum. Muito bom. Vamos pro próximo, Danilo. Esse aqui é legal, que é um trabalho que mostra também um processo. Né? Esse aí... Então, conta aí. Esse eu não sei quem é esse personagem. Conta aí. Então, esse é o... Meu Deus, eu esqueci o nome desse tatuador agora. Mas ele é o John. Ele é um tatuador bastante relevante aqui na cidade. Ele é um... John Oliver. John Oliver. E assim, era numa tarde num outro concorrente que eu trabalhei por 12 anos, né? No Estúdio Canvas ali, né? Tá quase falando o nome já dos concorrentes. O estúdio a gente já sabe. Eu acabei de falar, mas assim, não tem conflito nenhum com eles, né? Tem bom relacionamento com todo mundo, graças a Deus. Tá. E assim, nessa tarde a gente estava fazendo um estudo em grupo, né, dos professores, e era para ele trouxe uma peça de armadura, foi muito legal. Você lembra que época foi isso? Isso deve ter sido 2019, começo de 2020. Mas tem vários aí que são meio da mesma época, né? Sim. Porque o iPad eu passo a dominar ele mesmo como ferramenta definitiva de 2017 para cá. Tá. Eu lancei o quadrinho em 2017, foi aquele momento que eu me desliguei do computador, né? Tá. Ótimo. E ele gostou da homenagem? Era uma tarde de estudo só, né? Era contra o relógio. Era então ele pode estar vendo agora isso, quem sabe? Não, ele viu na época. Ele viu? A gente fazia os estudos contra o relógio, né? 5 minutos ou 10 minutos, muda de postura. Então, olha que imbecil que eu sou. Ele tava lá, né? Só esboço. É modelo vivo. Daí eu falei, eu vou valorizar mas é tudo... Então ele não só viu, como ele já deu o veredito. Sim, na ocasião ele falou sobre isso. Muito bom. Vamos pro próximo, Danilo? Isso aí é uma campanha... Esse achei muito fofinho. Então, é uma campanha que a gente está fazendo esse ano, cara. Que eu bolei, vamos dizer assim,
Eu sou apenas a enzima inicial dessa campanha. As pessoas que estão fazendo muita diferença para ela, né? Tá. A gente está fazendo uma campanha que vai acontecer agora do dia 11 ao dia 16 de dezembro. Né? Está acontecendo, né? O podcast vai ser exibido nesse período. Exato, ela está acontecendo nesse exato momento. Isso. E se Deus quiser e São Francisco de Assis quiser, ela está correndo muito bem. E muito obrigado pelas doações e pela energia somada. E a campanha é muito simples, né? Doa 1 quilo de ração para os nossos abrigos aí que a gente vai estar, que devem estar sendo divulgados nesse momento também, né? Na campanha. Sim. Esse é o Instagram, Instagram embaixo. A gente criou esse Instagram específico apenas para fomentar organizadores. Então, assim, a gente criou uma ferramenta para trazer organizadores para o evento. E esse evento começa semana que vem, né? Não tem acesso mais facilitado que de rede social, né? E é uma doação só, né? 1 quilo só, quem puder ajudar vai fazer toda a diferença. Aí eu fiz esse desenho muito rapidamente naquela mesma ferramenta que eu fiz todos os outros, com a mãozinha de um cachorro, né? Mas não perdendo o aspecto do menino Jesus da Estrela ali, né? De Belém. Cativante, viu? Tá bem bonito. Foi coisa rápida, mas eu achei que é o suficiente, porque tinha que ser uma mensagem rápida. E feliz ao para quem fizer essa doação de 1 quilo aí, vai significar toda a diferença. Muito bom. Vamos passar para o próximo, Danilo? Agora, a gente está mostrando esse logo aqui, né? Porque não temos imagens da sua atuação como arte terapeuta. Então, explica para nós aí, brevemente, dentro do possível, que um assunto vasto como esse comporta, né? Sim. Mas como que você chegou na arte terapia e o que você tem feito nessa área atualmente? Então, a arte terapia vem por influência do velho xamã, né? Cássio Padovani. Como fui aluno dele por muito tempo, depois nós somos sócios dele, depois fui sócio dele novamente. Sim. Isso desencadeou, obviamente, que eu acabei inclinado por estudar semiologia, semiótica, história da arte, arte-terapia. Então, esses assuntos, eles se amalgamaram todos, né? O impacto de Joseph Campbell, né? Com a mitologia das coisas, né? A jornada do herói, né? O poder do mito, Jung. Cássio foi a primeira pessoa que me apresentou Carl Gustav Jung, e isso sabe foi que é muito interessante? marcante. Só um parênteses breve aqui também, né? Eu participei há pouco tempo, esse ano, 2003, de um podcast sendo entrevistado, né? E eu mostrei a tirinha que eu faço, Dito Bendito, que nós fizemos aqui, inclusive, um podcast especial dos 30 anos. Então, quem puder ver no YouTube, tá lá. 30 anos de Dito Bendito, a minha tirinha com meu personagem trintão. Vai ter história, né? Aí eu mostrei a tirinha, né, no podcast, e no final o operador lá da gravação me falou, olha, eu lembrei da jornada do herói. O Dito, que eu mostrei a trajetória do Dito, e é um personagem que envelhece na tirinha, né? Então, só esse parênteses aí, legal, fechando parênteses. Mas é bacana, mesmo porque tem tanta história, né, dele. Muitas. Conta aí. Então, e aí, por conta dessa influência, eu comecei a perceber que o meu tipo de atendimento acabava atraindo outros tipos de clientes. Você é um cara que ouve, né, Danilo? Porque assim, eu percebo que você... Depoimento pessoal, tá, pessoal? Você tem uma veia analítica, mas uma veia analítica que não é ofensiva. Porque muita gente confunde análise com crítica ou com detonar, o lado ruim, sabe? O hater não é crítico e não é analista, é só chato. Só gente ressentida. É só ressentimento. Sabe? Então, você vai por um caminho muito, até vou dizer, doce, sabe? De empatia, para usar uma palavrinha da moda, mas ela tem o seu sentido que é válido, né? Sim. Então, você não é um artista, assim, em princípio você é um artista, mas você não é um artista que só fala de si, você integra, é o que eu falei no começo. Mas naquele momento ali, a parte artística minha, ela se desliga, viu, Érico? A real é assim, o arte-terapeuta... Então não tem a ver. No momento da arte-terapia, não, porque você quer ajudar o seu cliente a escavar questões que ele quer escavar. E ele vai organizar aquilo de forma visual. Então, às vezes, o que acontece hoje... A arte está a cargo de quem está imerso nesse processo. Não é você é o facilitador. Né? Não, o arte-terapeuta não diz a direção, não aponta a direção. Sim. O arte-terapeuta apenas rema a embarcação. É uma boa metáfora. O cliente fala, a nossa direção é aquela. Tá. Então, assim, é ele que traz o conteúdo. Ele traz a queixa e traz a chave. Muito bom. O nosso papel é tentar
ter o discernimento de perceber o que é a queixa e o que é a chave, para que ele possa formar esse mosaico, né? E assim, hoje, o que acontece? De lá para cá, eu percebi que, em relação a outros espaços, os alunos que eu atendia talvez não fizessem aula naqueles espaços. Não menosprezando outros espaços ou supervalorizando eles, mas são clientes que fariam aula, de repente, ali com a gente. Hoje, no estúdio, a gente atende quase 50% de autistas TDAHs, disléxicos. Então, assim, você tem 50% ali que são nerds mesmo, que eles vêm porque eles querem fazer acontecer isso. A gente sabe bem como é que esse público. Ele é um pouco mais hardcore, ele quer performance, ele quer... E você tem misturado ali junto autismos leves, né? Às vezes autismo intermediário é atendido isolado em turma menor, né? Particular ou em turma menor. Os disléxicos, os TDAHs em diversos níveis também, mas está todo mundo fazendo a roda girar junto. Né? Todos estão trazendo novidades, trazendo inovações, me atualizando. Eu sou muito atualizado com os clientes. Semanalmente são várias pessoas vindo e trazendo novidades para mim. Né? Várias dezenas de pessoas vindo toda semana e me trazendo uma novidade, falando uma coisa nova. E a gente às vezes vai para o cinema junto, todo mundo, ou a gente marca de fazer uma caçada Pokémon, todo mundo junto na Estação da Paulista, que é ali do lado. Então fica esse clima meio nerd, meio terapêutico, né? E aí é o que eu falo. Por isso que eu acho que o perfil de clientes que a gente atende hoje ali, salvo algumas exceções que realmente são muito focados no resultado artístico, talvez eles não quisessem frequentar outro lugar, sabe? Então, os outros espaços têm pessoas muito mais técnicas. Eu percebo nos outros estúdios, as pessoas são muito mais técnicas. Os alunos chegam lá para sentar e produzir por 2 horas. O meu cliente, ele chega lá para 2 horas, ele quer argumentar comigo, quer saber se ele está fazendo certo, se ele está fazendo melhor, que ideia que eu daria, como ele pode melhorar aquilo, ele quer saber se ele pode falar do meu trabalho, ele interfere no meu, ele pega os meus personagens, monta tudo de outro jeito. Então, percebe? É uma dinâmica diferente. Então, é um diferencial e tanto, né? Como é que você definiria o seu diferencial? Claro que palavras soltas você já está falando, mas... Sim, mas assim, se eu fosse definir o que a gente faz no estúdio, eu falo para as pessoas que trabalham comigo lá, para minha irmã, para a Giovana, né? Minha sobrinha que ajuda a fazer a parte das redes sociais. Eu falo assim, o que a gente tem que fazer aqui para esse estúdio continuar sendo ele, e para as pessoas que vierem depois da gente continuarem tornando ele o que ele nós estamos aqui para encantar o coração das pessoas, estimular o imaginário dessas pessoas e, de quebra, trazer um pouco de desenho, pintura, modelagem e arte digital para elas. A gente vai ensinar essas 4 técnicas depois que a gente conseguir encantar os corações e despertar o imaginário. Olha, até poético. É assim que eu defino o nosso trabalho ali. Que bom. Olha, integrando o mundo pela arte, pela poesia e pelo saber de si próprio, né? Muito bom. E vamos aqui, a gente deu essa passada extremamente rápida na sua carreira. Já convido você para uma parte 2, que aí a gente pode aprofundar a questão da arte-terapia, né? Sim, isso é legal, isso é bacana. Começamos com a sua trajetória de artista gráfico, né? Mas você já está partindo para um caminho que aí abre avenidas sem fim, né? Sim. Vamos aqui para o slide final? Que é onde o mundo, né, pode te encontrar pelas vias virtuais. @Berta Estúdio, tudo junto, sem acento. Sim, e com um E no meio. Um E ali no meio. A arrobinha. Muito obrigado por essa distinção de passar o contato. Eric Danilão. Xará, você vai esquecer de mim, mas dele você nunca mais vai. Não tem como esquecer de você, né, amigo? Que carência falar isso, né? Vê que não dá, né? Impossível esquecer, né? Mas eu que agradeço, viu, Danilo? Legal. Então, numa próxima ocasião, se a gente fizer um round 2, eu também gostaria de fazer algumas perguntas para você. Aí a gente inverte as posições, faz um especial. Porque eu vou só fechar esse adendo. Eu sinto que há muita coisa, como a gente estava falando naquele momento ali em off, muita coisa arqueológica que você prepara agora, e eu tenho certeza que você faz isso conscientemente e parte você faz isso intuitivamente, mas que você prepara muito conteúdo arqueológico que vai servir para contar toda a história da nossa arte piracicabana, inclusive coisas que vieram anteriores, porque elas dão um gancho muito bem amarrado, denso, repleto de informações, né? Isso eu acho admirável no seu trabalho e também o seu irmão também tem essa veia, né? De arqueologia. O meu irmão, Fábio San Juan, ele é um historiador mesmo, né? Eu sou
Um cara que gosta, assim... Um curioso convite. Eu sou um curioso, exatamente. Que é quase um historiador. A mesma coisa. Eu não preciso pensar em definições. Olha, o homem em definição já está aqui. Acho que curioso e teimoso já se torna um historiador. Você tem esses dois ingredientes. Às vezes teimoso não é tão bom, né? Quando o pessoal tá bravo com a gente, chama a gente de teimoso, né? Quando tá feliz, chama de curioso. Determinado, Danilo, muito obrigado, viu? Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Foi muito legal estar nesse momento aqui. Pessoal, Parte 2 em breve. Desejo que as vossas mercês tenham dias luminares. Valeu, obrigado pela atenção. Valeu. É isso aí. Fechou? Muito bem, pessoal. Já encerramos aqui mais um papo bem legal com mais uma pessoa ilustre, um convidado ilustre aqui nesse ilustre podcast. E não esquece, mais uma vez, estamos toda quinta-feira às 8 da noite no canal do YouTube da Rádio Metropolitana de Piracicaba e no canal do YouTube do Ilustre Podcast. E a nossa agenda com os novos convidados toda semana você pode encontrar no @ilustre.podcast no Instagram. E é isso aí. Até a próxima, pessoal. Até quinta com mais um Ilustre Podcast. Tchau, tchau.